Olá, meu nome é Felipe Moura e eu vou falar hoje sobre o poder das expressões regulares e das CFGs, que são as gramáticas livres de contexto, na prática. Né? A gente teve todo um curso durante o semestre de teoria da computação que englobava esses assuntos, e essa teoria é muito usada na prática, né? O que me motivou a falar sobre isso é porque eu uso no trabalho, no dia a dia, expressões regulares para fazer scrapping de dados na internet, né? Então, como que uma ideia de 70 anos aí, muito antiga, está presente no dia a dia das empresas, né? A gente tem aí as LLMs que surgiram há pouco tempo, né, relativamente, e a base delas são informações extraídas da internet, de toda a internet, né, como dizem, que fizeram o scrapping da internet inteira, e treinaram essa nova tecnologia que está sendo muito utilizada e muito útil nos dias de hoje, né? Mas a base de tudo foi a possibilidade de fazer esse extração de dados usando essa teoria das expressões regulares, né? Então, como eu falei, um desafio é encontrar padrões em texto, né? Como que a gente encontra a palavra erro em um arquivo log de 1 milhão de linhas? Ou como validar um endereço de e-mail quando o usuário está mandando um formulário para ver se aquele e-mail tem o formato correto? Da mesma forma, o número de telefone numa página web. Tudo isso pode ser feito através de expressões regulares, né? Então, falando um pouquinho aqui da teoria, a gente passou, né, o semestre todo falando sobre os autômatos, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem uma máquina matemática, né, com os estados e transições, que ela lê o texto, um caractere de cada vez, e vai mudando de estado conforme é o nosso objetivo, né? E aí, quando o nosso objetivo é completo, ele entra num estado de aceitação. Por exemplo, esse autômato aqui, ele está lendo a palavra erro e indo para aceitação. Obviamente, isso aqui está bem simplificado, né? Eu usei somente somente alguns caracteres aqui como meu alfabeto, né? Só usei o E, R, O somente para demonstração aqui, que essa é a teoria. E a gente viu isso exaustivamente aí no nosso curso, né? Só que não é prático eu ficar desenvolvendo um autômato para cada objetivo que eu tenho que realizar, né? Então, existem diversas ferramentas, né? Uma delas, por exemplo, é esse grep, é muito utilizado em Linux, né? Então, ela significa Global Search for Regular Expression and Print, né? Então, uma ferramenta de linha de comando que faz esse trabalho pesado para a gente, né? E ao invés de você desenhar um autômato toda vez que você precisa, você descreve ela no formato de expressão regular, né? Eu vou fazer somente uma demonstração bem rápida aqui, como é que funciona esse grep, né? Eu aqui peguei, por exemplo, um log aí genérico aqui da internet, né? E suponhamos que ela tivesse, sei lá, 1 milhão de linhas, e a gente quer achar uma determinada palavra aqui nesse log, né? Então, eu vou pegar aqui um comando que, por exemplo, vai achar as palavras erro nesse log. Então, a gente tem aqui todas as linhas, né? Se a gente olhar aqui na linha 384, a gente vai achar essa palavra erro, que é 384. Tem aqui a palavra errors, né? Então, com esse comandinho aqui, a gente executou essa expressão regular erro, né? E procurou nesse arquivo log aqui. É um exemplo bem simples, não é isso que a gente usa normalmente, né? Normalmente a gente está querendo reconhecer um padrão ao invés de uma palavra específica, né? Então, a gente tem esses meta-caracteres, né, que vêm ali da teoria, depois eu vou meio que
linkar a teoria com esses metacaracteres que são utilizados aí nessas ferramentas, como por exemplo o barra D, ele pega qualquer dígito que aparecer, né? De 0 a 9. Na teoria seria 0, mais 1, mais 2, mais 3, até o 9, né? Barra W, ele pega qualquer caractere, seja ele minúsculo, maiúsculo, e números também, né? O ponto é qualquer caractere, exceto nova linha. O mais é uma ou mais vezes. Se, por exemplo, eu quero que apareça um A, na teoria seria A asterisco, né? Aqui a gente representa como mais. O zero ou mais vezes é o asterisco. O asterisco é o fechamento, né? Então, aqui é análogo, né? Quando a gente tem parênteses, que a gente precisa uma repetição exata de n vezes, né? E aqui a gente tem um conjunto de caracteres com os colchetes, né? A gente coloca aqui o que a gente quer. Isso facilita muito para fazer colocar esses padrões que a gente reconhecer no formato de linguagem regular que essas ferramentas aceitam, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Suponhamos que a gente quer identificar um e-mail dentro de um arquivo texto, por exemplo. Por exemplo, essa parte aqui, ela seria reconhecida com essa expressão regular. O que significa isso? Permite qualquer um dos caracteres dentro dos colchetes. Então, é de A até Z, que seria os minúsculos, os maiúsculos, os números, ponto, que a gente pode ter ponto, pode ter sublinhado e menos, né, dash, né? Eu não tenho certeza se aqui pode dash, mas a gente colocou aqui. E mais quer dizer que a gente quer repetições de uma ou mais vezes cada um desses caracteres aqui. Então, isso aqui eu consigo match esses. Com isso aqui, eu consigo match essa parte aqui do e-mail. Depois, eu acho que eu já expliquei tudo aqui. Aí depois a gente tem um arroba, né? Que é literal. E a gente tem a segunda parte aqui do provedor. E por fim a gente tem essa outra parte aqui, onde a gente pode ter tanto minúsculo, maiúsculo, como pontos. Aqui no caso a gente tem 2 pontos. E no mínimo 2 vezes, né? Então tem que ter pelo menos 2 caracteres, senão não vai conseguir casar com isso daqui, né? Então, como eu falei, por exemplo, esse ABC equivale ao A mais B mais C da teoria, né? Um R mais equivaleria a um R, ESC fechamento. Esse R com 2 aqui teriam 2 R's e R fechamento. E aqui a gente pode mostrar isso na prática, por exemplo, nesse site aqui que é bem educativo, né? Eu coloquei aqui o exemplo de dois e-mails e coloquei aqui a expressão regular que a gente colocou lá nos slides. E ele fez o match aqui das duas opções. A gente pode fazer uns testes aqui. Se a gente colocar só admin, por exemplo, ele não faz match. Arroba, ele ainda não faz match. Vamos colocar um hotmail aqui. Ainda não fez match, não tem ponto ainda. Aí apareceu um ponto. Só que aqui a gente precisa de 2, né? Então teria que aparecer mais pelo menos 2 caracteres aqui. Então o que aconteceu? Aqui a gente reconheceu como um e-mail, né? Essa expressão regular ela não tem a capacidade de identificar que isso aqui não existe, né? Então isso aqui é uma expressão regular que obviamente pega coisas que não são e-mail. Teria que ser melhor trabalhado esse regex aqui para evitar esse tipo de coisa aqui. Né? E, por fim, a gente pode usar, por exemplo, eu peguei um log aqui também na internet
e a gente pode usar a expressão regular com essa ferramenta grep, né? Se a gente pegar aqui esse comando, nesses logs aqui, veja que ele pegou aqui todos os e-mails que estão aqui nesse log, né? Então, essa ferramenta grep, assim como outras, né, em Python, em JavaScript, todas têm um equivalente a essa grep aqui, ou para expressões regulares somente, né, que esse grep tem outras funcionalidades, que nos permite a ter bastante eficiência em extração de dados, né? Mas como a gente sabe, o regex tem limitações, né? Como a própria teoria explica, ela não tem uma memória, né? Então, por exemplo, para um exemplo clássico de alinhamento infinito ou recursão, por exemplo, parênteses balanceados, regex não é uma ferramenta que sirva para esse problema, né? Então, é para isso que a gente precisa das gramáticas livres de contexto, né? Então, eu peguei aqui para exemplificar aqui na palestra essa ferramenta Lark do Python, né? Que ele implementa as linguagens livres de contexto. Então, o modelo teórico seria um autômato finito para expressões regulares e a gente tem um autômato de pilha para gramáticas livres de contexto, né? E aqui ela consegue fazer lida com alinhamento, por exemplo, né? Então, eu mostro aqui, por exemplo, essa linguagem de alinhamento de parênteses, né? Na teoria, como é que seria? A gente teria um start, né? E a gente tem as produções. E no caso aqui, a gente pode repetir os parênteses, né? Ou substituir por epsilon aqui, né? Então, a gente pode ter tanto parênteses fechando com outros parênteses fechando aqui, como posso ter o alinhamento aqui para fora várias vezes, né? E é assim que funciona na teoria aqui no código dessa gramática, dessa biblioteca, né? A gente tem um start e a gente tem as expressões regulares, abertura, fechamento, a expressão aqui, análogo, né? E tem isso aqui é ou, e aqui o epsilon aqui é como se não tivesse nada, né? É assim que funciona. Então vamos fazer lá um exemplo. Esse aqui é o código. Então, se a gente tiver um alinhamento correto, ele vai entrar aqui, né? Entrada válida. E se não tiver, ele vai entrar em entrada inválida, né? Usando essa biblioteca aqui. Essa library, essa biblioteca. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de alinhamento correto. Veja que ele passou, né? E se a gente colocar um alinhamento que não funciona, por exemplo, eu tirar esse parênteses daqui, ele já não valida. Então, essa ferramenta é excelente para esse tipo de problema, né? Então, onde que a gente usa no dia a dia? A gente pode usar em programação, né? Eu listei aqui algumas bibliotecas, o RE, o regex no JavaScript, em Java também existe. Em edição de texto, né? A função de buscar e substituir nesses programas, eu uso essa teoria. Em servidor web, para roteamento de URLs, também isso é muito utilizado, né? Para compiladores, análise léxica e para validação de dados, né? Praticamente qualquer aplicação, essa teoria é utilizada. Então é isso. Eu acho que eu passei aqui um pouquinho, né, da nossa teoria que a gente aprendeu em sala de aula.
E é isso. Obrigado.